Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, de segunda a sexta, às 21h30. É um vídeo gravado de aproximadamente 10 minutos, onde eu pego o principal notícia do dia, o filé do dia, aquilo que você precisa saber, poder conversar no boteco com um amigo, para poder mandar na corrente de WhatsApp no grupo de família, para poder contextualizar alguma história. E o fato do dia de hoje, a manchete de hoje é CPI com Mandetta e Lula em Brasília, né? Desde ontem que o Lula está em Brasília, aliás, ontem ele teve uma reunião com o Marcelo Freixo, eu vou falar disso, vou falar também sobre a reunião que ele teve com o Fabiano Contarato, senador do Espírito Santo, sobre o que se projeta em relação a esses encontros, as reuniões que ele está tendo com embaixadores de vários países e como ele está se mexendo, inclusive, para influenciar a CPI do Covid ou a CPI do genocídio. Mas antes de falar disso, eu queria chamar a atenção de você que talvez veja esses vídeos, assista os vídeos aqui e ainda não é inscrito no canal. Muita gente não está inscrita. Então se inscreva no canal, se puder, dá um like no vídeo. Se gostar ou não, comente. É sempre bom ouvir a sua opinião a respeito dos vídeos. E se puder ficar membro, melhor ainda, porque você ajuda um projeto de jornalismo independente profissional, um projeto com 20 pessoas e que faz jornalismo 18 horas por dia. Não é 24, a gente admite, mas à meia-noite Na verdade, é mais de 18 horas, né? 20 horas, porque a gente fica até meia-noite e meia, 1 hora, e 5 horas o Plínio já está de pé. Então, são das 24 horas por dia, 20 horas a Fórum está fazendo jornalismo para você. E uma parte desse jornalismo vem nesses vídeos como esse que eu estou gravando agora. Bom, a conversa com o Freixo ontem foi sim para discutir o futuro do deputado federal, que foi uma das grandes lideranças, aí, talvez a principal liderança por muito tempo, do PSOL. O Freixo hoje tem uma situação no PSOL que não é das melhores. A avaliação política dele é que é preciso reconquistar o estado do Rio de Janeiro para as forças mais progressistas, e que ele só conseguirá fazer isso sendo candidato se tiver num projeto mais amplo do que o PSOL. Mais amplo em que sentido? Que consiga dialogar com o centro, com a centro-esquerda, com a centro-direita. Quem da centro-direita, por exemplo? Eduardo Paes, Rodrigo Maia, que estão indo para o PSD, aliás. A informação do dia também, dada pela Agenda do Poder, é que os dois estão de malas prontas, junto com Marcelo Caeiro e com mais outros deputados, com a mala pronta para ir para o partido do Kassab no Rio. Com isso, o DEM perderia um dos seus principais governos, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e um dos seus principais quadros, Rodrigo Maia. O Freixo quer fazer uma aliança que vá do PSD, no caso com o Eduardo Paes, até o PT. E para isso ele precisa achar um equilíbrio. Hoje eu conversei com Carlos Siqueira, presidente do PSB, que disse que as arestas que existiam entre o Molon, Alessandro Molon e o Freixo, para que ele vá para o PSB, estão se resolvendo. E sinalizou que esse papo do Freixo com Lula foi mais para informar isso do que para o Freixo ir para o PT. O Freixo iria, né, abençoado pelo Lula, para o PSB, para sair candidato a governador e unindo uma coligação que saísse, então, do PT até o PSD. E o PSOL, o PSOL muito provavelmente lançaria um candidato próprio para o governo do Estado e perderia a sua principal liderança. Bom, se esse plano não der certo do Freixo, o que o Lula conversou com o Freixo? Menino, você vem então para o PT. Se não der para você sair candidato a governador do Rio de Janeiro, vem para o PT e sai a federal por aqui, para você ir construindo o seu novo rumo político, até porque se eu ganho a presidência da República, você vai ter espaço para poder governar junto com a gente. Esse é o grande bochicho do dia hoje. Então, que o Freixo teria tido essa conversa do Lula neste tom. A outra conversa foi um convite mais objetivo. O Fabiano Contarato teve com o Lula, senador do Espírito Santo, e recebeu do Lula o seguinte convite: vem para o PT você também. Nós queremos te lançar governador do Espírito Santo. Pô, Renato, mas lá o governador é o teu xará, o Renato Casagrande. É verdade, é o Renato Casagrande que é o governador
e, numa possível aliança com o PSB, o Casagrande teria a primazia para disputar a reeleição. É isso que talvez esteja deixando o Fabiano Contarato mais preocupado, de tomar uma rasteira, vir para o PT. Ele já é senador, não precisa, pode sair candidato por outro partido, teria essa condição e, de repente, o nome dele vir a ser inviabilizado pela Aliança Nacional. Mas, convite na mesa, Lula mexendo suas peças. Bom, em relação ao Lula, era um pouco isso que eu tinha para dizer, para que vocês entendam como o baiano, apelido que ele tem lá em São Bernardo do Campo, está começando a fazer as suas articulações, mexendo os seus pauzinhos. Na CPI do Mandetta, o que ficou claro hoje é que o Mandetta já abriu mão de qualquer possibilidade de diálogo. Bom, isso já estava claro, né? Ele não estava, tinha já rifado o bolsonarismo, mas hoje ele fez afirmações relativamente contundentes. Entre outras coisas, ele disse que chegou a reuniões presidenciais e que tinha um papel com o que seria a nova bula do remédio da cloroquina, que tinha sido discutida, e eles tinham entregue para as pessoas para que elas lessem, para ver se tinha alguma correção para fazer na nova bula do medicamento que indicaria que então passaria a ser indicado pela Anvisa para o uso de combate ao Covid. O Mandetta disse que pegou aquilo e falou com um dos ministros militares, agora me foge o nome, e falou, mas o que é isso? O que vocês estão querendo com isso? Falou, não, já desistimos da ideia, parece que não pode fazer isso. Parece que não pode mudar a bula. Eles descobriram depois de terem feito uma nova bula para o medicamento, ia ser uma bula modificada a partir de uma decisão burocrática. Ele também revelou que a ordem para o laboratório do Exército produzir cloroquina não partiu dele. Se não partiu dele, partiu de quem? Né? Isso é fundamental agora, ter uma investigação e uma cariação. Quem mandou produzir cloroquina? Também disse o Mandetta na CPI que alertou o presidente Bolsonaro fez um relatório, e aí precisa agora ir atrás desse relatório, de que o Brasil poderia ter 180 mil mortes. Como era otimista o Mandetta, né? 180 mil mortes, e que o Bolsonaro deu uma de... vamos ver o que é, mas provavelmente acabou acreditando no Osmar Dias, que falava em 800 mortes. Também disse de forma clara que se não houve campanha institucional de esclarecimento sobre a pandemia e do que deveria ser feito para que o cidadão não tivesse contato com o vírus, a decisão foi única e exclusiva do Bolsonaro, e isso dá crime de responsabilidade, pode ensejar. Mas a grande notícia, depois desse depoimento do Mandetta, era esperado, imaginava-se que ele falaria essas coisas. Algumas dessas coisas podem levar o Bolsonaro a ter que se explicar, e nessas explicações a gente pode ter que colocar em acariação funcionários do governo e do Mandetta. Mas a grande notícia é que o Pazuello descobriu que ele pode vir a ter Covid. Aí ele falou, não, eu tive contato, depois de não usar máscara no shopping em Manaus, ele teve contato com 2 pessoas que tiveram Covid, então ele não gostaria de ir à CPI nessas condições e pediu então para que se alterasse a data de interrogatório dele. O Renan Calheiros, muito espertamente, falou, simples, faz o teste, é isso. Não tem que entrar em quarentena, ele pode fazer o teste e dar o depoimento, se é isso que o tanto agoniza depois de ele ter brincado com o Covid o tempo todo, quando foi ministro, deixando o Brasil com 400 mil mortes. Gente, era isso, as principais notícias do dia de hoje para você. Lula movimentando-se em Brasília, Bolsonaro ficando cada vez mais acantonado, uma disputa que já está colocada. Essa coisa, vamos ver no que vai dar, Bolsonaro e Lula já estão se posicionando e estão posicionados pelos aliados e pelos adversários políticos para a eleição de 2022. Era isso que tínhamos, não esqueça, like, compartilhar, ficar membro, comentar e se inscrever no canal. Beijos e até.